Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Rogério, dando continuidade aos estudos para o cargo de agente administrativo da Prefeitura de Diadema. Vamos ler mais um tequinho do Estatuto dos Funcionários Públicos de Diadema. Eu vou pegar a parte aqui da estabilidade e também do estágio probatório. Acho que são partes importantes que a gente precisa entender. Então vamos lá a leitura. Vamos lá, Estatuto dos Funcionários Públicos de Diadema. O que a gente vai ler hoje? Vamos olhar aqui no índice. É muita coisa, a gente tem que escolher o que pode ser que caia e também é bom a gente dividir nas leituras. Posse e exercício, estágio probatório, estabilidade, e vou aproveitar e ler disponibilidade que está na mesma página aqui. E aí a gente completa a leitura. Vamos lá. Página 16, primeiramente. Capítulo 4, da posse e exercício, artigo 42. Posse é o ato pelo qual a pessoa é investida em cargo público, formalizada com a assinatura do termo pela autoridade competente e pelo empossando. Parágrafo 1º. Independente de posse, o provimento de cargos por reintegração, promoção e designação para desempenho de função gratificada. Parágrafo 2º. A posse poderá ser tomada por procuração outorgada com poderes especiais para tanto, quando se trata de funcionário ausente do município a juízo da autoridade competente. Então, se você não estiver no momento no município, você pode colocar um terceiro, alguém que vai te representar, uma procuração para você tomar posse. Parágrafo 3º. Na ocasião da posse, o funcionário declarará se exerce ou não outro cargo ou função pública remunerada, inclusive emprego em autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações mantidas pelo poder público. Então, na posse, vai ter que preencher, normalmente por escrito, uma declaração de que você não acumula cargos, ou se acumula naquelas questões lá, 2 cargos de professor, um de professor com cargo técnico ou 2 cargos privativos de médico. Aí, nesse caso, você pode acumular. Parágrafo 4º. A lei especificará os casos em que, no ato da posse, será exigida também declaração de bens. Então, você tem que declarar os bens no momento da posse. Para o quê? Para que quando você sair da prefeitura, de repente você sai futuramente, eles terem um controle e falar, olha, ele entrou aqui e não enricou, por exemplo. A depender, não sei se é o caso da prefeitura de Diadema, anualmente eles pedem essas declarações. A autoridade competente para dar posse deverá verificar, sob pena de responsabilidade, se foram satisfeitas as condições estabelecidas em lei ou regulamento para a investidura do cargo. A posse deverá verificar-se no prazo de 10 dias contados da data da publicação do ato de provimento para os candidatos considerados aptos nos exames pré-admissionais de caráter eliminatório. Parágrafo 1º. O prazo previsto nesse artigo poderá ser prorrogado por 30 dias a requerimento do interessado, mediante ato da autoridade competente para dar posse. Tá? O caso aqui, você tem 10 dias para tomar posse depois que sair lá o apto do seu exame médico, sai em diário oficial, você está apto, você tem 10 dias para tomar posse. Você pode prorrogar por 30 dias essa posse, se você for no RH ou na repartição pertinente a esse assunto, solicitar. Essa solicitação é por escrito. Parágrafo 2º. O termo inicial para a contagem do prazo para a posse do funcionário em férias ou licença, exceto para tratar de assuntos particulares, será o da data em que retornar ao serviço. Parágrafo 3º. A contagem do tempo a que se refere este artigo poderá ser suspensa até o máximo de 120 dias, a partir da data que o funcionário demonstrar estar impossibilitado de tomar posse por motivo de doença apurada em inspeção médica. Parágrafo 4º. O prazo mencionado no parágrafo anterior começará a correr sempre que o funcionário, sem motivo justificado, deixar de se submeter aos exames médicos julgados necessários
Parágrafo 5º. O prazo previsto nesse artigo para aquele que, antes de tomar posse por incorporado às Forças Armadas, será contado a partir da data de desincorporação. Se a posse não se der no prazo legal, será tornado sem efeito o ato de provimento. Então a sua nomeação fica sem efeito. Artigo 46. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo. Parágrafo 1º. O início do exercício implica na frequência exigida e constitui o direito à percepção do vencimento e vantagens pecuniárias que couberem. Parágrafo 2º. O início, a suspensão, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados no assentamento individual do funcionário. Parágrafo 3º. Ao responsável pelo órgão aonde vier a ser lotado o funcionário, compete dar-lhe exercício. Artigo 47. O exercício do cargo deverá ter início nos 10 dias subsequentes ou no prazo de até 30 dias corridos a critério do secretário da área interessada, contados da data da posse, da data da publicação oficial do ato, no caso de reintegração. Parágrafo único. Aplica-se ao exercício o disposto nos parágrafos do artigo 44 desta lei. O funcionário que não entrar em exercício dentro do prazo previsto será exonerado do cargo no qual foi empossado. Artigo 49. O ocupante do cargo de provimento efetivo ou em comissão ficará sujeito a 40 horas semanais de trabalho, salvo o disposto em lei. Parágrafo único. O exercício de cargo em comissão exigirá de seu ocupante integral dedicação ao serviço, podendo ser convocado sempre que houver interesse da administração. Nenhum funcionário poderá ausentar-se do município para estudo, participação em congressos, certames desportivos, culturais ou científicos ou missão de qualquer natureza, com ou sem ônus para o erário, aqui é com prejuízo ou sem prejuízo para o cofre público, sem autorização ou designação expressa da autoridade competente. Então, pode ser que caia um artigo desse. Já vi cair em concurso. Mas é só lembrar aí que sem autorização você não pode se ausentar do município. Se houver autorização, tranquilo. Parágrafo único. Executam-se do disposto nesse artigo os delegados eleitos em assembleia para os congressos classistas da categoria dos serviços públicos. Agora, uma parte que muito cai em concurso, quem sabe cai nesse concurso de diadema. O estágio probatório. Artigo 51. Ao entrar em exercício, o funcionário nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito ao estágio probatório por período de 3 anos, durante o qual sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação, observados os seguintes fatores. Então aqui, primeira coisa importante, a duração do estágio probatório são 3 anos. O que vai ser analisado no estágio probatório? A assiduidade, disciplina, desempenho, responsabilidade e dedicação ao serviço. Então são essas 5 avaliações que serão feitas, serão analisadas aí no caso, né? Essas competências que o funcionário tem que ter. Parágrafo único. Até 5 meses antes de findar o estágio probatório, a chefia imediata do funcionário deverá encaminhar ao órgão de pessoal relatório de avaliação, tendo em vista os fatores enumerados nesse artigo. Então, é uma espécie de avaliação. A nota de 0 a 5 para desempenho, 0 a 5 a responsabilidade, e assim vai. Parágrafo 2º. Se o resultado da avaliação for contrário à manutenção do funcionário, será instaurado procedimento administrativo nos termos deste estatuto. A confirmação do funcionário no cargo não dependerá de qualquer ato novo. Assim, vem a avaliação e normalmente está escrito lá, mantém o funcionário no cargo ou não. Se a resposta for sim, não vai abrir nenhum processo administrativo, o funcionário continua trabalhando lá como normal. Não precisa de nada novo, como diz aqui o parágrafo 3º. Artigo 52. Enquanto em estágio probatório, o funcionário não poderá ser designado para exercer cargo diverso daquele para o qual foi nomeado, exceto para cargo em comissão. Então, se conseguir um cargo comissionado, essa pessoa pode ser designada. No caso aí, não seria nem designação, mas enfim. Você não pode ser, por exemplo, você é um agente administrativo
querem te designar para secretário ou chefe de RH, alguma coisa assim. Isso não pode acontecer, a não ser que seja comissão. Parágrafo único. O funcionário que vier a ser designado para ocupar cargo em comissão terá seu período de estágio probatório suspenso. Então você conseguiu um cargo comissionado e vai ficar lá na boa sem passar pelo estágio probatório? Não é assim. Tem um ano. Parou em um ano. Quando você sair do cargo em comissão, você volta em estágio probatório ainda. Artigo 53. O servidor estável nomeado para cargo da mesma natureza do emprego ou função até então exercido ficará dispensado do estágio probatório. Em se tratando de cargo de natureza distinta, o contrato de trabalho ficará suspenso durante o período do estágio probatório. Parágrafo único. O servidor estável não confirmado no cargo retornará ao emprego ou função anteriormente exercida. 53A. O funcionário estável que, em virtude de concurso público, vier a ser nomeado para cargo de natureza distinta daquele ocupado, terá sua vinculação jurídica suspensa durante o período de estágio probatório. Parágrafo único. O funcionário não aprovado no estágio probatório retornará ao cargo anteriormente ocupado. Capítulo 6. Estabilidade. O funcionário nomeado em caráter efetivo adquire a estabilidade após 3 anos de exercício. Parágrafo único. Ninguém pode ser efetivado ou adquirir estabilidade se não tiver prestado concurso, salvo aquele beneficiado pela estabilidade excepcional prevista na Constituição Federal de 5 de outubro de 88. A estabilidade refere-se ao serviço público, não ao cargo ocupado. Artigo 55. O funcionário estável somente perderá o cargo em virtude de decisão judicial transitada em julgado, mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada a ampla defesa, quando for extinto o cargo declarada sua necessidade por lei, caso em que permanecerá em disponibilidade remunerada. Disponibilidade, vamos só ler esse artigo aqui, vamos ter que ler esses 4 aqui, depois a admissão, vamos lá. Da disponibilidade, artigo 56, extinto o cargo declarado sua desnecessidade por lei, o funcionário estável será enquadrado em outro cargo análogo, respeitada a sua capacitação, com todas as vantagens já adquiridas. Na impossibilidade do enquadramento em outro cargo análogo, o funcionário será posto em disponibilidade remunerada, com todas as vantagens já adquiridas. Disponibilidade é quando o cargo é extinto e aí a pessoa, eles não podem exonerar a pessoa e deixar ela em disponibilidade, tipo em casa, recebendo, é muito raro acontecer isso. E aí quando a prefeitura precisar, chama ele de volta. Parágrafo único. Restabelecido o cargo, ainda que modificada a sua denominação, será obrigatoriamente nele aproveitado o funcionário em disponibilidade quando da sua extinção. Artigo 58. A disponibilidade não interrompe o direito à contagem de tempo de serviço para efeito de aposentadoria e demais vantagens pessoais. Artigo 59. O funcionário em disponibilidade poderá ser aposentado a seu pedido com remuneração proporcional. Artigo 60. Os proventos da disponibilidade serão revistos sempre que se modificarem os vencimentos dos servidores em atividade. Então, terminamos aqui a leitura de hoje. Muito obrigado a quem acompanhou até o final. Em breve a gente vem com mais leituras, mais estudos. Vamos ver o que dá para fazer aí neste cargo de agente administrativo. Até a próxima. Valeu!